Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22 e iremos até o versículo de número 30. 13, 22. Capítulo 13, do versículo 22 ao 30. O tema para essa mensagem é o seguinte: a porta estreita e o caminho apertado. Porém, é justamente essa porta e é esse caminho que conduz à vida. Lucas capítulo 13, a partir do versículo do número 22 ao 30, está escrito assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós sereis lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e há primeiros que serão últimos. Pode tomar o teu assento. Senhor, eu quero te glorificar e exaltar, te agradecer por esse momento oportuno, por essa noite, pelo privilégio de poder estar testemunhando e falando acerca do nome do Senhor. Eu quero rogar a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, que nos sonda e que nos conhece, e que sabe, meu Deus, aquilo que passa pelo nosso coração, pela nossa mente, Ele venha nessa noite, meu Deus, de alguma forma nos tocar, e que esse toque possa produzir em nós fé, possa gerar em nós vida, que esse toque venha nos animar, nos motivar, venha, meu Deus, nos fazer caminhar, venha nos tirar, meu Deus, do lugar da paralisia, do lugar da dormência, Senhor, e venha nos levar para o lugar, meu Deus, aonde se encontra a vida, Pai. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, meu Deus, não permita que os nossos ouvidos estejam tapados para não ouvir a Tua voz, e nem que o nosso coração, meu Deus, esteja pedrado para não poder receber a Tua palavra. Abrimos mão, meu Deus, nesse momento de todas as nossas ansiedades. É um momento, meu Deus, que depositamos no Senhor e para o Senhor, e queremos fazer valer a pena, Senhor. Aleluia. Por isso, meu Deus, que através da reflexão da Tua palavra, a consciência seja gerada em cada um de nós, e que não venhamos a correr desse caminho, Senhor, que parece até ser assustador, mas na verdade é o caminho que conduz à vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Irmãos, esse evangelho do qual nós acabamos de ler esses versículos que se encontram no capítulo 13,
foram escritos pelo próprio Lucas. Lucas, ele não foi um dos discípulos de Jesus, nem muito menos um dos apóstolos. Ele não foi uma testemunha ocular que andou com Jesus e presenciou todos os fatos ocorridos. Não. Lucas foi simplesmente alguém curioso, alguém que fez uma pesquisa, que procurou de alguma forma conhecer os fatos. Então, ele foi atrás, como um bom entrevistador, da mãe de Jesus e dos outros apóstolos, e ele foi colhendo informações. E essas informações que ele ia colhendo, ele foi fazendo disso um livro. E esse livro que ele fez, ele endereçou a alguém. O Evangelho de Lucas, escrito pelo próprio Lucas, que leva o seu nome, foi endereçado a um homem chamado Teófilo. Ele queria que esse homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus, ele viesse estar à parte de todos os fatos que foram acontecidos. E então ele escreve esse homem. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que o livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Ele escreveu o livro de Lucas, que leva o seu nome, e ele também escreve o livro de Atos. E no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte, eu só quero que você escute. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele está fazendo menção do Evangelho de Lucas, que foi escrito por ele, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento aos seus apóstolos pelo Espírito Santo, ele assuntou, subiu aos céus. Então nós vemos o livro de Atos aqui uma continuação do Evangelho de Lucas, porque no Evangelho de Lucas ele mostra Jesus em evidência, Jesus agindo, Jesus manifestando a graça, a virtude de Deus entre os homens, é Jesus operando os milagres, é os discípulos aprendendo, andando com ele, é Jesus curando, libertando, restaurando pessoas. Aí ele escreve isso até um dado momento em que Jesus vai para a cruz, ele é crucificado, e depois de crucificado, ao terceiro dia ressuscita, e depois de ressuscitado ele aparece a muitos dos seus discípulos, e depois disso ele dá mandamento a eles, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos do poder que há de vir sobre vós. Os discípulos ouviram os mandamentos, e naquele momento Jesus começou a se desprender dessa terra, e começou a ascender aos céus, e ele foi subindo, e eles foram vendo Jesus subir. Agora Lucas escreve o livro de Atos, para dizer o que Jesus começou a fazer, e a ensinar, e agora ele vai falar sobre a continuação, o Espírito Santo que desceu, e agora agiu através da vida dos apóstolos. Por isso, o livro leva o nome Atos dos Apóstolos, mas que deveria ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Aquilo que Jesus começou a fazer, agora continua na história, através do Espírito Santo, agindo na vida dos apóstolos, que outrora discípulos, que eram alunos, e agora apóstolos, que significa enviados, homens que estavam prontos, que aprenderam, agora iriam dar continuidade naquilo que Jesus iniciou sendo as suas testemunhas. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que ele fala que começou a narrar, não só o que Jesus começou a fazer, mas ensinar também. E é aqui que eu quero que você preste atenção, que antes de Jesus ensinar algo para alguém, primeiro ele fazia algo, e aí depois ele ia e trazia o ensinamento daquilo que ele fazia. Ele não trazia um ensinamento vazio, sem dar um tipo de exemplo, não. Primeiro ele acolhia, primeiro ele se aproximava, primeiro ele vinha e trabalhava, ele manifestava o amor, a misericórdia, a compaixão, e os discípulos assistiam, tudo isso. E aí depois ele trazia um ensinamento. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Para que eles pudessem imitar os seus ensinos, os seus exemplos.
nós vemos o lava-pés em João capítulo de número 13, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele começa a lavar, eles não entendem o que está acontecendo, mas depois Jesus traz o ensinamento dizendo: vocês me chamam de mestre, Senhor, e fazem bem porque eu sou, e eu sendo mestre, Senhor, eu lavei os pés de vocês, para dar um exemplo a vocês, para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Então Jesus primeiro, ele faz, aí na sequência ele traz o ensinamento, porque qualquer ensinamento sem a prática dele, sem o exemplo dele, se torna vão, que é o que nós vemos muito acontecendo nos dias de hoje. As pessoas ensinam, como eu disse no carro, porém não praticam aquilo que falam, e aí os seus ensinos caem por terra e caem em descrédito, e ninguém aceita esse tipo de ensino. Mas o ensino de Jesus era com autoridade, as pessoas olhavam e percebiam a autoridade daquele que estava falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Lucas capítulo 13 nós vamos ver algo que vai chamar a nossa atenção. Jesus vai falar sobre uma porta que é estreita e de um caminho que é apertado, e ele vai dizer que os discípulos precisam de alguma forma entrar por essa porta e caminhar por esse caminho. Mas ele diz isso, mas antes de falar, ele se foi um exemplo para eles, porque Jesus andou nesse caminho, ele passou por essa porta, ele deu um exemplo para os seus discípulos. E Jesus andando nesse caminho apertado, passando por essa porta estreita, ele venceu, ele chegou até o final. E nós sabemos que o caminho foi difícil, nós vimos, foi perseguições, foi lutas, foi afrontas, foi choro. Nós vimos que ele foi martirizado, ele foi traído, abandonado, o injuriaram, fizeram tudo o que queriam com ele, mas ele prosseguiu. E o que eu quero que você preste atenção é nisso, é que ele não parou diante das calamidades, das dificuldades, das circunstâncias, ele prosseguia, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. E qual era a missão dele? Atravessar por essa porta, andar por esse caminho, porque só atravessando essa porta e passando por esse caminho é que ele iria encontrar a vida, não só para ele, a vida dele de volta, mas a nossa. Aleluia. Porque quando ele diz eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta, isso significa que no mundo ele estava entregando a vida, mas permanecendo nesse caminho ele está recuperando ela. Como eu e você nesse mundo peregrinando, nós estamos perdendo, dando a nossa vida. Nós estamos vendo a nossa vida se derramar nesse mundo, mas no final de tudo isso, passando por esse caminho, entrando por essa porta, nós vamos encontrar a vida. Aleluia. Em João capítulo 16, Jesus vai ensinar dizendo aos seus discípulos: eu tenho dito estas coisas para que vocês tenhais paz no meu nome. Ele falando de luta, de tudo aquilo que iria advir, daquilo que iria acontecer na vida deles. Porém ele diz aos seus discípulos: tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci ao mundo. E ele tenta passar a ideia para os seus discípulos de que se nós também permanecermos firmes e tivermos bom ânimo, nós também iremos vencer. Aleluia. Porque se ele venceu, nós podemos vencer. E por que nós podemos vencer? Porque nesse caminho nós não estamos caminhando sozinhos. Ele venceu e está caminhando comigo e com você. Amém. O Jesus que nós cremos não está morto, pregado numa cruz. Ele está vivo, está em nós, vive em nós, se move em nós. E para onde nós andamos, Ele está conosco. Só que em todas as lutas e dificuldades na vida tenta mostrar o contrário. O inferno e o mundo tenta mostrar para você que Deus não está na tua vida, que Ele não faz parte da tua vida, que Jesus é um mito, é uma ilusão, é uma fantasia, é uma história contada, inventada, para você não acreditar, para você dar ênfase, para que você venha dar a priori as suas lutas e as suas dificuldades. Mas quando nós não nos deixamos levar pela conversa de quem quer que seja, então nós prosseguimos, nós avançamos, e a tempestade ela cessa, ela não
permanece para sempre. A tempestade só permanece para sempre na vida daquele que fica parado embaixo dela. Mas aquele que caminha, um novo horizonte nasce na vida dele. O sol surge e significa que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Em Lucas capítulo 13, eu quero que você acompanhe comigo, que depois de assim tendo dito, está escrito assim, no versículo de número 22. Passava Jesus por cidades e aldeias. Jesus está peregrinando, passando entre cidades e aldeias. E fazendo o quê? Ensinando. E ele está caminhando. Ele está indo para Jerusalém. Perceba que ele está no caminho, indo para Jerusalém. Ele tinha um alvo, Jerusalém. Mas enquanto ele estava nesse caminho, o que ele fazia? Passava por aldeias e cidades, e ele fazia o quê? Ensinava homens e mulheres. E nós temos que começar a perceber que conosco não é diferente. Aleluia. Nossa peregrinação nesse mundo, existe um alvo para mim e para você alcançar. Mas enquanto não chegamos nesse alvo, vamos ensinando, vamos andando, vamos falando do amor de Deus, vamos trazendo consciência à vida de homens e de mulheres. Porém, Jesus está passando. No versículo 23, alguém surge no caminho dele, está escrito, e lhe faz uma pergunta. E olha só a pergunta que essa pessoa faz. Ele diz o seguinte: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele estava com curiosidade, aquela curiosidade santa, que muitos têm. Senhor, será que são muitos os que serão salvos? Eu queria saber, Senhor, eu queria a resposta para essa minha pergunta. São poucos os que se salvam? E aí, ao invés de Jesus responder que são poucos ou não são poucos, Jesus não responde assim de uma forma objetiva. Jesus não responde de uma forma direta. A resposta que Jesus vai dar a ele não é uma resposta tão simples. Vai fazer ele pensar, vai fazer ele refletir, vai fazer ele pensar. E qual é a resposta de Jesus? No versículo 24, a parte A, Jesus respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha só, a parte A desse versículo. Ele faz a pergunta e Jesus diz a ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mas a pergunta que ele queria saber, a resposta era essa? Não! Ele queria saber se muitos ou poucos se salvariam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: por que Jesus respondeu dessa forma para ele? Por que Jesus não deu a resposta que ele queria ouvir? Porque a salvação não depende do que Jesus fala para cada um de nós. A salvação depende daquilo que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos que saiu da boca de Jesus. Aleluia. Porque salvos em Cristo todos nós fomos. Naquela cruz do Calvário estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, para que todo aquele que nele crê venha ter vida eterna, vida em abundância. Então a salvação é um dom gratuito de Deus. Porém, a pergunta que ele faz não era tão simples de ser respondida dizendo: olha, são muitos ou são poucos? Porque não depende de uma ideia de adivinhação para saber quem salva ou não salva. Depende muito mais de nós do que do próprio Jesus para sermos salvos. A salvação já foi conquistada na cruz. E o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: para que a salvação venha a permanecer e aí você se transformar numa pessoa salva de verdade, é necessário você se esforçar. É necessário você porfiar, como está escrito. Aleluia. Esforço para entrar pela porta estreita. Ou seja, você quer saber quantos que serão salvos? Então essa dúvida você vai tirar ela, olhando a partir de você. Você está nesse caminho? Você está se preparando para isso ou você está distante dessa realidade? O que Jesus queria fazer não era falar de quem quer que fosse, mas era falar de uma forma individual com Ele, assim como Ele está falando comigo e com você. Não importa quem vai se salvar ou não, o importante é eu e você. Aleluia. Será que eu e você temos a possibilidade de sermos ou de não sermos salvos? E aí ele diz assim: olha, porfiai-vos.
esforçar-vos por entrar por essa porta, que é uma porta estreita. E na continuação do versículo ele diz o seguinte: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí, quando nós lemos a continuação desse versículo, nós ficamos um pouco preocupados, assim como eu fiquei. Por quê? Primeiro, Jesus diz que você tem que se esforçar para entrar pela porta, você tem que encontrar essa porta, você tem que se empenhar em buscar. Aí agora ele vai dizer, porque muitos tentarão encontrar essa porta e não encontrarão. Mas como? Se muitos querem, por que não vão encontrar? Se a condição é esforçar-vos. Aí eu fiquei preocupado. Por que esses muitos que vão procurar essa porta, eles não vão encontrar essa porta aberta, eles não poderão entrar? Aí surge uma nova pergunta no ar. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: se Jesus disse para nos empenharmos por entrar por essa porta, por que agora ele diz que muitos não poderão entrar? Eles procurarão, mas não poderão entrar. E aí nós aprendemos o seguinte, que para entrar por essa porta, ele diz aqui, esforçar-vos. Significa ter bom ânimo, esforço, empenho, dedicação, vontade, volição. Você tem que ir para cima, é o que ele está querendo dizer. E o que me leva a crer é que muitos não vão poder entrar e vão procurar a porta e não vão entrar, sabe por quê? Porque eles querem encontrar a porta sem fazer esforço nenhum. É aquelas pessoas que querem passar por essa porta sem andar no caminho. Ele quer a porta, porque ele sabe que ela conduz à vida e à salvação, mas ele não quer se esforçar, ele não quer se dedicar, ele não quer lutar, ele não quer insistir. E é por isso que Jesus está dizendo que muitos procurarão entrar por essa porta e não entrarão, porque esses muitos são aqueles que estão acomodados. Ele sabe da ideia da porta, mas não tem o desejo no coração o suficiente para se esforçar, para se empenhar, para se aproximar dessa porta. É por isso que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12, que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço, e somente aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus. Aleluia. Veja, que desde a época de João Batista, o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço. Só aquele que luta, aquele que tem garra, determinação, vontade, desejo, que passa por cima de todos os obstáculos, que não tira os olhos do foco, que sabe o que quer de verdade, que reconhece o valor daquilo que ele está almejando, daquilo que ele está buscando. Somente essa pessoa que vai encontrar o reino de Deus. O reino de Deus é algo valoroso. E aí ele não está solto em qualquer esquina, em qualquer lugar. Não. O reino de Deus, primeiro, para você vê-lo tem que ser pela fé. Para buscá-lo tem que ser pela fé. O reino de Deus, ele é alcançado pela fé. E é por isso que muitas pessoas não têm essa animação toda. Porque não conseguem enxergar esse reino. Mas gostam da ideia, daquilo que eles ouvem sobre o reino. Por isso não querem ficar de fora. Então essas pessoas não vão entrar. Por que muitos não vão entrar? Eles não vão entrar também, não é só porque eles não têm essa gana, essa vontade, esse esforço, esse desejo. É porque eles não acreditam nessa porta. Porque quem acredita não desiste dela, ele prossegue até o fim. Se você tem um filho e esse filho está perdido num vício ou em qualquer outra situação, e você permanece acreditando, dizendo, eu creio que meu filho vai mudar, ainda que o mundo diga que não, você acredita por quê? Porque você ama seu filho, você acredita nele, ele é real para você. Se nós agíssemos assim com o reino de Deus, nós agiríamos da mesma forma, nós não abriríamos mão do reino de Deus, mas do reino de Deus eu não vejo. Eu percebo ele pela fé, a alegria que eu sinto é manifestada no meu espírito, não na minha carne. E aí muitos não querem acreditar. E quando eu não acredito nessa porta, é porque eu não consigo demonstrar fé. Porque a fé me faz ter a certeza de que essa porta é real e de que ela existe. E com isso, meu irmão, para mim, mostrar para Deus que eu estou empenhado em querer entrar por essa porta,
Então eu preciso me esforçar, como eu estou falando aqui no início. Apocalipse 3:8 ele diz: eis que eu conheço as tuas obras. Aleluia. E por isso eu pus uma porta aberta diante de ti. Veja, a porta está aberta diante de ti, porque eu conheço as tuas obras. O que tem a ver as suas obras? Tem a ver com a vida, com a forma que você vive, a forma que você se movimenta, se comporta, a forma como você age. E ele falou: por isso a porta está aberta. E aí ele continua dizendo: porque com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Ou seja, o que é pouca força? Isso significa que ele vem gastando a força dele nesse caminho, por isso ele está com pouca. E não negaste o meu nome, ou seja, com pouca força se arrastando, dizendo: Jesus, eu estou chegando, Jesus, eu estou chegando, Jesus, eu estou chegando, e ele vai, não nega o nome de Jesus. E ele vai gastando a energia dele, não com qualquer coisa, com qualquer outra ambição, mas a energia dele é gasta com aquilo que para ele tem valor de verdade, é com a vida, porque ele está no caminho da vida. E a porta está aberta, porque não adianta ter a porta aberta diante de você, se você não tem força para caminhar até ela. É melhor ela continuar fechada. A porta está aberta para aqueles que acreditam nela e que se esforçam para chegar nela. Não importa se você vai chegar hoje, daqui 1 ano, daqui 10, não importa quanto vocês estão atravessando ela na sua frente, o importante é você continuar. Porque para Deus não tem essa ideia de primeiro, segundo, não. Para Deus todos os que chegarem são vencedores. Não é que nem no mundo que só um ganha. Não, ele diz no final do texto: porque os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Essa é a ideia de que o que chegou primeiro não vai se sentir melhor do que o que chegou por último, porque o gozo de Deus é igual para todos. Aleluia. Terceiro, muitos também não poderão entrar, porque muitos querem entrar por essa porta na marra. Sabe quem está na marra? Vou entrar. Não tem pastor, não tem quem demore, eu vou entrar. Ele quer entrar na marra. E não é na marra que se entra, meu irmão. Na marra não se consegue fazer nada. Ele quer entrar na marra, ele quer entrar sem se aprontar. Ele quer entrar de qualquer jeito. Não, não pode ser assim. Isso aqui que eu estou falando tem a ver com aquelas pessoas que sempre estão vivendo em atraso. Eles sempre estão atrasados para fazer tudo. Eles sabem do compromisso que tem, mas sempre estão atrasados. O relógio deles nunca está adiantado, sempre está atrasado. Ele está sempre se lembrando em cima da hora do que ele deve fazer. Ele está sempre pedindo desculpa, pedindo perdão. Olha, me desculpa mais uma vez. Ele está sempre assim: me desculpa mais uma vez. Fazendo as coisas em cima da hora e fazendo de qualquer jeito. É esse tipo de pessoa que ele está falando que quer entrar na marra. Aquele tipo de pessoa que diz assim: quando eu estiver velho eu vou para uma igreja. Quando eu estiver velho eu vou conhecer esse evangelho. Porque ele acha que o céu é um asilo, não é? E aí ele acha que ele tem que procurar Deus só quando ele estiver velho. Ou tem aqueles que dizem o seguinte: olha, quando Deus quiser, aí Deus vem e me chama. Ele está esperando Deus descer de novo e se humanizar e dizer para ele: não, meu amigo, vamos. Ele vai esperar sentado, e sentado ele não chega em lugar nenhum. Outros dizem: Jesus conhece meu coração é dele. Ele diz que o coração é de Jesus, mas o corpo todo não. E aí ele acha que Jesus é açougueiro também, que Jesus só quer o coração dele. Não, meu irmão, pessoas assim, elas nunca vão alcançar o reino. Ou você entrega tudo para Deus, ou você não recebe absolutamente nada de Deus. Porque quando Jesus morreu numa cruz, Ele não entregou só a mão dele por você, Ele entregou o corpo, a alma, o espírito e o sangue. Ele entregou tudo. Exemplo disso, de pessoas que não se esforçam, que estão sempre atrasadas, que não se aprontam, está em Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens, que fala que as 10 estavam indo se encontrar com o noivo. 5 eram prudentes, outras 5 insensatas. Porém, quando chegou na hora de se encontrar com o noivo, que se ouviu a voz meia-noite, as 5 prudentes levavam consigo o azeite e entraram. E as outras 5 ficaram de fora, porque foram comprar o azeite na última hora. Ou seja, elas estavam até andando no caminho, mas não estavam se aprontando.
não estava se preparando. É aquela ideia, eu estou lá na igreja e Deus está me vendo. Porque tem gente que acha que só pelo fato de ele vir à igreja, ele está fazendo um favor para Deus. Ah, Deus está me vendo, eu fui, Senhor, me abençoa. É isso que as pessoas pensam, dentro da sua ignorância. Porque vir à igreja é totalmente diferente de se aproximar de Deus. Vir à igreja qualquer um pode, é só entrar aqui qualquer um. Mas até Deus não. Até Deus tem que ser de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Porém, aquelas 5 compraram o azeite. Quando voltaram, ouviram do dono da casa o seguinte: olha, a porta fechou. Não dá para entrar mais. Ou seja, nós temos que viver uma constância nesse caminho, sem parar. Com pouca força, você pode chegar machucado na porta do morro, arrebentado. Mas se você chegar no horário, você vai entrar. Aleluia. Você não vai ficar de fora. Porque as suas marcas diante de Deus, elas funcionam como medalha, como um troféu, e vai servir para a sua recompensa. Irmãos, por que são poucos os que entram por essa porta? Já que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir, porque são poucos que entendem essa realidade, que se esforçam, que se empenham, que se dedicam, que passam por cima de tudo e de todos, para se permanecer na presença do Senhor. Versículo de número 25, para nós terminarmos. Versículo de número 25. Ele diz: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. O cara chegou lá, olha, bateu na porta, e como eu disse, o dono da casa, que é representado por Deus, vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Aí a pessoa vai tentar contra-argumentar contra aquele senhor. Calma aí, o senhor não me conhece? Eu vou mostrar para o senhor como o senhor me conhece e como eu te conheço. Versículo de número 26, está escrito assim: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Olha só, eles estão querendo provar: o senhor me conhece sim. O senhor comia, bebia, nós estávamos sempre juntos ensinando nas ruas. E aí o que vai acontecer? No versículo de número 27, ele vai dizer assim: olha, mas ele dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eles tentam contra-argumentar, porém Jesus vai dizer para eles o seguinte: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês não compreenderam o que eu disse antes, que eu não vos conheço. Agora eu vou dizer porque eu não vos conheço. Porque todo aquele que pratica a iniquidade, ainda que ele fale no nome de Jesus, ainda que ele diga que tenha comunhão com Deus, ainda que ele diga que ensina a palavra do Senhor, ele pode até dizer que é conhecido do Senhor e que conhece a Deus, mas Deus não o conhece. Deus só conhece aquele que, ouvindo a sua palavra, ele atenta para a sua palavra e procura não somente atentar em ouvir, mas também em obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você for ler em Mateus, ele fala essa mesma passagem lá no capítulo 7, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a minha vontade. E muitos vão dizer: Senhor, no teu nome, querendo contra-argumentar, expulsamos demônio, curamos enfermos, é a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu não vos conheço, ainda que vocês usaram o meu nome, ainda que vocês fizeram tudo no meu nome, eu não vos conheço, porque eu vos conheço por aquilo que vocês fazem pelo seu nome, e não pelo meu. Porque usar o nome do Senhor é fácil, tem poder, mas no seu nome, o que vocês têm feito? E aí ele responde aqui: vós praticais a iniquidade. Então não adianta eu falar no nome do Senhor, sendo que no meu nome eu pratico a iniquidade. E por que o Senhor vai dizer: eu não vos conheço? Porque a iniquidade é a causa do esfriamento da igreja nos dias de hoje. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, Jesus estaria dizendo para eles: vocês nunca contribuíram com o reino. Muito pelo contrário, toda a contribuição de vocês foi contrária, foi levando as pessoas para uma outra direção. Eu falei sobre uma porta estreita, mas vocês ensinaram sobre a porta larga. Eu falei sobre um caminho apertado, mas vocês falaram de um caminho espaçoso. E esse caminho, ainda que vocês usaram o meu nome, conduziu essas pessoas não para a minha presença,
mas para um outro local, porque só tem uma porta, irmãos, e essa porta é Jesus. E qualquer outra porta, ainda que esteja escrito porta da esperança, ainda que esteja escrito o que quiser, não conduz a Deus. Não se engane com aquilo que está escrito, com aquilo que é falado. Só existe uma porta, um só Senhor e um só Deus. Vós praticais a iniquidade. Irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos contribuindo com o reino, não é? E estamos afastando as pessoas do Senhor. É aquela pessoa que proclama a palavra de Deus, que fala do amor de Jesus, mas que não manifesta isso nem na sua vida e nem através da sua vida. São pessoas que falam do amor de Deus, mas não sentem o amor de Deus, não vivem o amor de Deus e não manifestam o amor de Deus. Porque quem tem o amor de Deus, ele tem a vida. E quem tem a vida, ele manifesta essa vida. E essa vida, ela é conhecida por todos. E todos dizem, olha, ele está passando luta ou ele está abençoado. Ele está vivendo assim ou assado. Mas essa pessoa é uma pessoa de Deus. Porque eu vejo paz nele, eu vejo amor, eu vejo boa vontade, eu vejo perseverança. Ele não diz Deus é bom só quando as coisas estão boas. Ele diz Deus é bom em todos os momentos. E principalmente quando as coisas estão boas. Você está entendendo? Ele não escolhe um tempo para adorar a Deus, ele adora a Deus em todos os tempos. Glória a Deus. Ele não escolhe uma estação para adorar a Deus, ele adora a Deus em todas as estações. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eles vão ficar de fora? Porque existe um pecado que é praticado pela ignorância daquele que não conhece o Evangelho. Ele pratica o pecado, todo mundo diz assim, olha, ele está fazendo isso porque não conhece. Ele não sabe o que está fazendo. Então, para ele existe um certo tipo de crédito. Mas para esses camaradas que vão ficar de fora, não. Esses são aqueles que têm consciência dizendo, Senhor, eu te conheço sim. Eles sabem do que Jesus falou sim. Mesmo tendo a consciência, eles cauterizaram a sua consciência. E cometeram um pecado pior, que é de cometer a iniquidade usando o nome de Jesus. Porque aquele que comete a iniquidade do lado de fora não está usando o nome de Jesus. Quem comete essa iniquidade que esfria o coração das pessoas são os que estão do lado de dentro. Porque se eu fizer isso, eu tenho certeza que amanhã você se esfriará. Muitos de vocês se entristecerão. Então eu estou aqui e eu sirvo como uma chama de Deus. Aleluia. Que pode ser acendida no seu coração ou apagada dentro do seu coração. Se coloque de pé no teu lugar. Agora é interessante dizer o seguinte, que você vai ver que muitos vão chegar e aquele senhor, aquele chefe, aquele dono da casa, ele vai fechar a porta, está escrito aqui, ele vai dizer, eu não os conheço. Olha só, agora é nós do lado de fora querendo entrar para o lado, mas só que hoje nós estamos vivendo uma época que é Jesus que está do lado de fora e que nós que temos que abrir a porta para ele entrar para o lado de dentro. Olha que coisa louca. Se você ler Apocalipse 3:20, está escrito, eis que eu estou à porta, Deus, e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. É Jesus dizendo que está do lado de fora e que quer entrar. Essa porta é a tua vida, o teu coração, e aí compete a nós abrirmos ou não. Mas nesse dia é nós do lado de fora querendo entrar. Você está entendendo como é que é? Então, meu irmão, para que não aconteça isso, de chegar esse dia e você se decepcione ouvindo essa voz dizendo, eu não te conheço, reconheça o Senhor hoje como sendo o Senhor na tua vida. Reconheça a voz de Jesus, reconheça como Ele sendo essa porta. Abra a porta para que Ele entre na tua vida, porque se Ele entrar na tua vida, Ele é o ingresso, Ele é o convite que vai fazer você acessar o reino de Deus. Com Ele você entra. Você está entendendo como é que é? Então abra o coração para Ele hoje. Diga, Senhor, pode entrar na minha vida. Eu não quero que o Senhor fique de fora. Para nós encontrarmos essa porta, é através de esforço, é através de luta, é através de dedicação, é através do tomar a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se tomar a sua cruz é você entender que você já morreu para o mundo e vive para Deus, e que você tomou a sua sentença na mão, e que os passos que Jesus seguiu, você está seguindo após Ele, e que aonde Jesus chegou, você vai chegar. E o tomar a sua cruz implica nisso, em não querer pegar atalho, em não querer mudar o caminho, mas em seguir esse caminho que é apertado e que é estreito, mas que conduz à vida. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá
e achará vida, achará pastagem. Talvez você entrou aqui nessa noite e está tão indeciso, e está tão confuso, porque já foram apresentadas a vocês tantas portas, não é verdade? Com tantas aparências boas. Tem algumas que vocês até dizem, olha, essa aí eu não vou não, você não me engana porque eu já conheço. Você já até entrou por ela, já até se arrebentou nela e você fala, não, de novo não. Agora eu vou naquela ali que eu não conheço. E nessa de ficar entrando numa porta e entrando em outra, você só vai se machucando, você só vai definhando, se desgastando. E de repente, quando você coloca a cabeça no lugar e diz, olha, chega de entrar em qualquer porta, eu vou atrás da porta certa, aí não tem mais força, não tem mais vigor. Então use hoje o seu vigor, a sua força, aquilo que você tem de melhor, a sua energia, e concentre ela no reino de Deus. Eu vou dizer um segredo para os irmãos: aquilo que vocês precisam está bem diante de vocês, e vocês estão procurando em muitos lugares. A palavra do Senhor, ela é bem clara, quando ela diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca essa porta primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas não é priori é o reino de Deus. As demais coisas, elas vêm atrás de você quando você busca o reino. Quando você não busca o reino e busca as demais coisas, elas fogem de você e o reino fica distante. Então entenda isso. Reino de Deus é para quem busca o reino de Deus. Demais coisas para quem só busca isso. Ou você escolhe o reino ou as demais coisas, ou o reino e fica com as demais coisas. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar pela tua palavra, por tudo aquilo que foi falado e transmitido nessa noite. Que o Senhor possa confortar e consolar o nosso coração, e que venhamos caminhar nesse caminho, meu Deus, onde nós cremos que tem vida, Senhor. A porta, ela é estreita, o caminho é apertado, mas nós sabemos, meu Deus, que é o único caminho que conduz à vida. Por isso ajuda-nos, Senhor. Queremos abrir mão das bagagens, de tudo aquilo que nós estamos trazendo conosco e que tem nos impedido de andar nesse caminho, que tem nos segurado no caminho. Estamos nos despojando de tudo aquilo que tem a ver com si mesmo, com esse boneco orgânico, Senhor, e nós estamos caminhando, Senhor Deus, Senhor, com a fé e com a certeza de que chegaremos lá, porque contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores, e se o Senhor venceu, nós venceremos. Amém. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplaudo o nome do Senhor.